Eu acho que precisamos cair de cara algumas vezes, porque eu não sei como neste mundo nós teremos alguma humildade desenvolvida em nossa vida se tudo que nós fizermos sempre funcionar perfeitamente bem e estivermos sempre fortes. Precisamos confiar em Deus em tudo o que acontece em nossa vida. O Senhor é o meu pastor. Ele é um bom pastor. Ele nunca vai me deixar. Ele mantém o olho em mim o tempo todo e em você. Vejamos Gênesis 26, 15. Se esta escritura não consolar, então não saberei o que pregar para vocês esta noite. Eu estarei desperdiçando palavras e esta é a verdade. E eis que eu estou convosco. Eu manterei, tomarei conta de você, cuidarei de você onde quer que você for. O trarei de volta a esta terra, porque eu não vou deixá-lo até que eu tenha feito tudo o que eu tenho dito. Quantas vezes em minha vida eu precisei desta palavra porque estava tão desanimada quanto aos sonhos e às esperanças que eu tinha para a minha vida e nada parecia estar acontecendo. E eu digo uma coisa, você tem que lutar contra o diabo com a palavra de Deus. Quando você sentir como se o seu humor estivesse apenas afundando no poço, não basta tentar ficar feliz, vá pegar a palavra e aprender o suficiente da palavra para saber para onde ir. Pegue algumas das suas canções e lute contra o diabo com a palavra de Deus. Não apenas se sente e deixe bater na sua cabeça e você ir tão longe que vai precisar de um caminhão cheio de cristãos por 1,5 para te tentar trazer de volta. Vamos lá, nós só temos esta noite, nós temos que ir em frente e entender isso, amém? E eis que eu estou convosco, eu estou com você o tempo todo, Deus está com você, você o sentindo ou não, você sabe que não há nenhuma tradução do sentimento na Bíblia. Sabia disso? Não há isso lá. Veja, quando eu não tento ser engraçada, eu sou engraçada. Quando eu tento ser engraçada, ninguém ri. Nós acreditamos muito em nossos sentimentos. Bem, eu não sinto como se Deus estivesse comigo. Bem, Deus não. Você não precisa dizer a Ele como se sente. Diga-lhe o que você sabe. Deus, eu não me importo como eu me sinto. Eu sei que você está comigo, porque a sua palavra diz que você está comigo. Olha, você ficará espantada quando você começar a dizer, eu sei que você está comigo. De repente, seus sentimentos se alinharão. A fé sempre vem primeiro na economia de Deus. Os sentimentos se alinham mais tarde. Eis que eu estou convosco, eu manterei, tomarei conta de você. Eu cuidarei de você, onde quer que você vá. Eu não vou deixar você até que eu tenha feito tudo o que eu te disse que eu faria. Salmo 121 é um salmo sobre o poder mantenedor de Deus. Ele não vai permitir que o pé escorregue ou seja movido. Aquele que mantém você nunca dormirá. Amém? No outro dia eu estava no estúdio fazendo algumas coisas para a TV de Mateus capítulo 6 e se você olhar para Mateus capítulo 6 por apenas um minuto, ele diz que você não precisa se preocupar com coisa alguma, porque se Deus cuida dos pássaros, certamente Ele vai cuidar de nós. Não valeis mais do que um pássaro? Todos digam, eu valo mais do que um pássaro. Eu amo isso. Mateus 6, 26. Observem as aves. Talvez este seja o lugar onde a observação dos pássaros começou, não sei. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Amém? Aí então vai o verso 30, falando exatamente sobre a natureza. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Diga, eu valho mais do que as flores. Eu amo este. Lucas, capítulo 12, verso 7. Mas ainda os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo nem sejam apreensivos com o alarme. Vocês farem muito mais do que muitos bandos de pardais. Antes disso, ele diz que não cai uma folha da árvore sem o aviso prévio de seu pai. Deus tem seu olho em você e Ele vai cuidar de
você. Amém? Deus tem um plano para você, você pode não saber qual é, mas Deus tem um plano. Agora, um pastor, eu amo esta parte. Um pastor coloca uma marca em cada uma das suas ovelhas, para que todos saibam que essa é a sua ovelha. É chamado destinação, eles marcam as ovelhas. Este vidro especial está destinado para as viagens. Nós não usamos esse vidro no escritório. Este vidro é um vidro para viagem. Sabe o que significa você estar destinado a algo? Significa que você está reservado para um determinado uso. Esta ovelha é a minha ovelha. Então, nós também somos marcados, separados e selados, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo. Eu amo isso. Somos marcados, separados e selados pelo Espírito Santo. Jesus te marcou. Você é um homem marcado, uma mulher marcada. Precisamos começar a dizer quando o diabo vier mexer com a gente, você está mexendo com uma mulher marcada por Deus. Você está mexendo com um homem marcado por Deus. E o que isso significa é que nós não somos comuns. Nós somos, você está percebendo, né? Você e eu somos separados para o uso de Deus. Você foi comprado por um preço, você é a sua ovelha, você não pertence a si mesmo, assim pare de agir como você age. Pare de agir como se você pudesse fazer o que quer e para onde quer. Compreenda que eu pertenço a Deus, Ele me comprou, Ele pagou por mim, Ele é o meu pastor, eu sou sua ovelha e Ele vai levar a mim para um pasto verdejante maravilhoso. Quando Ele destina uma ovelha, Ele usa algo chamado uma faca de matar. É assim que se chama na terra das ovelhas, a faca de matar. E é doloroso tanto para as ovelhas quanto para o pastor. Agora eu vou te dizer algo que você pode não gostar. E talvez você nem mesmo vai entender no início. Por isso não me apedreje, me dê um tempo agora. Um bom pastor ama as suas ovelhas o suficiente para machucá-las com o propósito de ajudá-las. Porque você tira o brinquedo favorito do seu filho, porque essa é a única maneira pela qual você pode finalmente fazê-lo ouvi-lo. Você não quer machucá-lo, mas você sabe que tem que ajudá-lo a amadurecer e crescer. Porque no mundo que Deus iria me deixar sem amigos. Quer dizer, eu tomei essa decisão de me tornar um cristão e agora todo mundo só pensa que eu sou maluca em Jesus. Eu estou apenas sozinho o tempo inteiro. Eu não entendo, Deus, por quê? Eu pensei que você ia me fazer feliz, fazer tudo pra mim. Talvez você esteja andando com cabritos. A Bíblia diz que quando ele retornar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então talvez ele esteja apenas fazendo um favor e reservando você para ele mesmo agora. Então, aqui está a coisa. Deus trabalha em nossa vida em direção à maturidade espiritual. Ele ama você demais para deixá-lo sozinho. Agora escolha a sua dor. Você quer a dor da mudança ou prefere a dor de nunca mudar? Eu vou te dizer que assusta-me pensar que eu poderia viver mais 20 anos e não ser diferente do que eu sou agora. Porque eu quero continuar me tornando cada vez mais parecida com Cristo. Isso significa que eu tenho que continuar a deixar Deus trabalhar em minha vida. Eu sabe, talvez você pense, mas você sabe a palavra matar, Joyce, isso é muito duro. Ok. Colossenses 3:5.
Façam morrer. Se você não aprender isso de mim, talvez aprenda de Cristo, eu não sei. Façam morrer, matar, privar de poder tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Esses impulsos animais e tudo que é terreno em você, que é empregado em pecado, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, desejos impuros, toda ganância, toda cobiça. E assim vai. Todas essas formas carnais, elas têm que morrer. Elas têm que ir. Mate-as agora. Eu encontrei a maneira mais fácil de matar qualquer coisa. Quer que eu lhe diga? Quer saber? Pare de alimentá-las. Quero dizer, até mesmo uma erva do campo morrerá se você não lhe der sol e água. Qualquer coisa morre se você não alimentar. Eu vou lhe dizer, eu descobri, vamos apenas dizer, ok, vamos apenas tomar como exemplo. Eu tinha o hábito de responder ao meu marido. Agora eu só tenho um pequenino problema nessa área. Agora eu sou muito boa, não é? Não sou? Eu sou muito boa. Eu não faço essas coisas mais, não é? Ele disse que não. Olha lá, ele está falando. Veja, aplausos pro David. Sabe, eu simplesmente não conseguia manter minha boca fechada. Eu tinha que ter a última palavra. Eu sei que ninguém faz isso, só eu, mas... E... mesmo se eu não falasse em voz alta quando cheguei ao ponto de manter minha boca fechada, quando ele ia embora, então eu virava e dizia, você pensa que está certo, nenhum. E assim, aqui está o que acontece. Você tem o Espírito Santo em você. Satanás vem contra você com a tentação. Você está tentando ser uma boa ovelhinha. Com o seu pastor, você só quer dizer bé, mas continua mas. Mas Deus não é justo. Mas Deus, Ele faz, mas... Eu só quero ouvir... Sim, Senhor. Sua vontade seja feita, você vai cuidar de todo o resto, amém? Então, David está fazendo algo que eu não gosto. Eu sinto as palavras chegando. Vamos lá, eu tenho uma testemunha, eu tenho uma irmã aqui assim. Você sente as palavras vindo agora? Bem aqui, o Espírito Santo diz... E você sabe, meu Deus, você ouviu a mensagem, comprou o CD, você tem a camiseta e você... Você sabe, é como... Tá tudo bem. Então você tem esta segunda decisão dividida, você vai em frente e... Bé! Então passa por um eu me sinto tão mal agora, vem a culpa, a condenação... E você começa o teste de novo. Deus é tão impressionante que você falha e depois começa a fazer o mesmo teste mais e mais e mais. 1 milhão de vezes você faz este teste. E assim, apenas para avançar, a coisa que eu finalmente descobri é se... Quando eu cheguei bem aqui, eu apenas começasse dizendo por dentro, Deus, ajuda-me. Veja, você não pode fazê-lo sozinho. Este é o segredo. Se você tentar fazê-lo sozinho, isso insulta a Deus. Porque Ele quer ser envolvido em tudo com você. Ali está Ele. Ele quer estar em tudo. Ele quer que você diga, ajuda-me, não posso fazê-lo sem você. Por isso, então, quando você faz isso, mesmo sendo difícil, é realmente difícil, você pode conseguir manter a boca fechada. Talvez tenha que sair do quarto, mas você pode conseguir manter a boca fechada. Ok, o mesmo... Acontece daqui a uma semana, você passa por isso de novo, só que desta vez agora é só um pouquinho mais fácil. Não muito, você dificilmente notará, mas é um pouquinho mais fácil. E depois de 100 vezes fazendo a mesma coisa, isso não é tão difícil mais. É assim que você mata a carne. E em seguida, assim que você passa neste teste, por esse tempo você começa a pensar assim. E aqui está como funciona. Vamos dizer que alguma
Irmã aparece na igreja e diz, você sabe, está muito difícil manter a minha boca fechada quando meu marido fala, sabe? Você pensa, sabe o quê? Agora nós podemos dar lições de vitória para todo mundo. E nós não hesitamos em dizer-lhes, eu levei 10 anos atravessando o inferno até chegar aqui. E você pode começar a dizer, bem, tudo o que você precisa fazer. Vamos lá, sim, você sabe. Eu não aprendi essas coisas de um livro de sermão de $1, eu vivi essa coisa. Eu estou tentando poupar você de anos de agonia e dor. Efésios 1:13, vocês foram selados, marcados e fixados por Ele, seguros para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Amém? Agora, minha nossa, precisamos nos sentir seguros e protegidos, mas eu tenho que dizer-lhe que o objetivo é chegar ao ponto onde você se sente seguro e protegido quando você está passando por coisas que não fazem qualquer sentido e você não as entende. Porque se isso não funcionar no vale, não vai funcionar em nenhum outro lugar. Amém? Então, nós vamos ter que aprender a passar por coisas e ficar estáveis. Deus nos deixará passar certas coisas. Deus, Ele é um bom pastor, Ele nunca faz coisas ruins. Mesmo que isso pareça mal agora, é destinado para o nosso bem no futuro. Você entende isso? Ok, vamos a Isaías 43. Deixe-me mostrar-lhe algumas escrituras que vão convencê-lo. Ai, como eu quero encontrar Isaías nesta Bíblia. Gente, eu precisava de uma Bíblia elétrica ou algo assim para eu dizer o versículo e ela se abrir nele. Sim, está a caminho, ok? Talvez eles têm todas essas coisas ativadas por voz agora, isso seria bom. Isaías 41, versículo 10. Não temas. Isaías 41, 10. Por isso não tenha medo, não há nada a temer, pois eu sou contigo. Não olhe ao seu redor em terror e tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei nas dificuldades. Essa é a parte. Deus o que quer que você esteja passando, Deus está fortalecendo você e muito em breve essa coisa difícil vai parecer nada para você e você vai ser capaz de fazer algo ainda mais difícil. E vai chegar ao ponto em que isso não vai incomodá-lo. Foi como no meu caso, quando eu não respondi o Dave mais, foi apenas como algo que eu pensei que eu nunca poderia fazer. Agora, para ser honesta, eu aprendi. Se ele diz algo, eu digo algo. Se ele diz de novo, eu entendo imediatamente. É como, estive lá, fiz isso, não vou para lá de novo. Não é difícil manter minha boca fechada agora. Agora, há outras coisas que talvez sejam mais duras, e eu estou passando por elas em outras áreas, mas aqui está, a única maneira de sair de qualquer coisa é passando por ela. A única coisa de sair de qualquer coisa é passando. Nunca nos livramos de qualquer coisa fugindo dela. Nós temos que enfrentá-la, mandá-la para longe e dizer, eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu o fortalecerei e o ajudarei nas dificuldades. Sim, eu vou ajudar você, eu vou segurar você e retê-lo com a minha vitoriosa mão direita da retidão e justiça. No verso 15, eu amo isso. Veja, eu tornarei um debulhador novo e afiado e cortante com muitos dentes. Uau, uau. Uau, uau. E você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Amém? Ok, você pode usar qualquer um para ensinar a palavra. As pessoas do louvor poderiam ser meu exemplo, mas... Ok, vamos dizer que Deus me colocou esta noite para tentar ajudá-lo com alguns dos seus problemas, a ser um cristão mais maduro, levá-lo a uma relação com Cristo. Então, você poderá dizer para todos os efeitos esta noite que eu sou um instrumento de trilhar afiado. Mas eu tive que ir até o versículo 10 para chegar ao 15. Você está comigo?
Você não recebe o direito de se levantar e dizer nada a qualquer pessoa com a unção de Deus sobre isso. Você pode dizer muitas coisas, mas se quer ter a unção de Deus sobre elas, então a salvação é gratuita, mas para carregar o poder de Deus em sua vida há um preço que você terá que pagar. Eu o fortalecerei e o ajudarei nas dificuldades e o transformarei num instrumento afiado com dentes. E você debulhará os montes e os transformará em pó que pode ser soprado. Amém? Você sabe o que um líder de louvor e adoração ungido pode fazer para destruir o plano do diabo para a vida das pessoas? Agora, isso é diferente de ser apenas um cantor. Muita gente pode até cantar, mas rapaz, quando você se levanta e você abre a boca com a unção de Deus, eu digo, as pessoas ficam curadas, amarras são rompidas das pessoas, a tal da depressão sai, as pessoas ficam com desejo e paixão para fazer as coisas para Deus. Vamos lá, você não sabe como trazer mais ninguém a não ser através do que você passou. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O que neste mundo isto significa? Seria meio chato nunca querer nada, não é? Uma pessoa que confia em Deus pode querer coisas ou estar esperando as coisas e ainda ser muito contente. O que Davi estava falando aqui, eu seria uma pequena ovelha, contente e fofa. A Bíblia fala sobre um homem paciente. Ele diz, um homem paciente é perfeito e completo. Uma tradução diz, não querendo nada, e outra diz, não carente de nada. Porque o homem paciente, ele sabe que Deus vai trazer o que é certo, na hora certa, do jeito certo. E, francamente, ele prefere qualquer coisa a estar fora do tempo de Deus. Ele está disposto a esperar pacientemente por Deus para fazer o melhor para ele, porque ele é inteligente para perceber que se ele fica no caminho de Deus, ele não vai fazer nada além de uma confusão. Assim, o homem paciente pode desfrutar do hoje enquanto espera pelo amanhã. Um homem impaciente pode apreciar as pequenas coisas enquanto ele está esperando as coisas grandes. Eu gostava quando o meu ministério era pequeno, eu estava falando para 10 ou 15 pessoas, mas eu não. Eu era infeliz, eu estava frustrada. Eu tinha um sonho, uma grande visão, estava confusa, não entendia por que Deus, por que eu, por que eu, por que eu, por que eu. Por que e quando? Eu gostaria de poder voltar àqueles anos e ser mais inteligente o suficiente para saber que eu não podia apressar a Deus, não podia fazer ocorrer e que quando fosse o tempo certo, Deus faria o que teria que fazer por mim. E que cada dia que você desperdiça é um dia que nunca volta. Mas eu não sabia, no entanto, eu sei disso agora e eu posso dizer a você. E assim eu ainda ganho, porque agora Deus está recebendo o benefício dos meus erros. E Deus, isso deixa o diabo louco. E sabe, isso sempre deixa o diabo louco quando você e o reino de Deus se beneficiam de meus erros. Então pare de deixar o diabo bater-lhe na cabeça com tudo que você não fez certo em sua vida. Reúna tudo numa pilha, leve a Deus e diga, eu estou te dando toda a minha bagunça e eu creio que o Senhor fará um milagre com isso. E, gente, Deus fica animado e Ele vai trabalhar, amém? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Deixe de lado o que está atrás e prossiga para as coisas boas que estão à frente. Eu
acho que precisamos cair de cara algumas vezes, porque eu não sei como neste mundo nós teremos alguma humildade desenvolvida em nossa vida se tudo que nós fizermos sempre funcionar perfeitamente bem e estivermos sempre fortes. Precisamos confiar em Deus em tudo o que acontece em nossa vida. O Senhor é o meu pastor. Ele é um bom pastor. Ele nunca vai me deixar. Ele mantém o olho em mim o tempo todo e em você. Vejamos Gênesis 26, 15. Se esta escritura não consolar, então não saberei o que pregar para vocês esta noite. Eu estarei desperdiçando palavras e esta é a verdade. E eis que eu estou convosco. Eu manterei, tomarei conta de você, cuidarei de você onde quer que você for. O trarei de volta a esta terra, porque eu não vou deixá-lo até que eu tenha feito tudo o que eu tenho dito. Quantas vezes em minha vida eu precisei desta palavra porque estava tão desanimada quanto aos sonhos e as esperanças que eu tinha para a minha vida e nada parecia estar acontecendo. E eu digo uma coisa, você tem que lutar contra o diabo com a palavra de Deus. Quando você sentir como se o seu humor estivesse apenas afundando no poço, não basta tentar ficar feliz, vá pegar a palavra e aprender o suficiente da palavra para saber para onde ir. Pegue algumas das suas canções e lute contra o diabo com a palavra de Deus. Não apenas se sente e deixe bater na sua cabeça e você ir tão longe que vai precisar de um caminhão cheio de cristãos por 1 semana e meia para te tentar trazer de volta. Vamos lá, nós só temos esta noite, nós temos que ir em frente e entender isso, amém? E eis que eu estou convosco, eu estou com você o tempo todo, Deus está com você, você o sentindo ou não, você sabe que não há nenhuma tradução do sentimento na Bíblia. Sabia disso? Não há isso lá. Veja, quando eu não tento ser engraçada, eu sou engraçada. Quando eu tento ser engraçada, ninguém ri. Nós acreditamos muito em nossos sentimentos. Bem, eu não sinto como se Deus estivesse comigo. Bem, Deus não. Você não precisa dizer a Ele como se sente. Diga-lhe o que você sabe. Deus, eu não me importo como eu me sinto. Eu sei que você está comigo, porque a sua palavra diz que você está comigo. Olha, você ficará espantada quando você começar a dizer, eu sei que você está comigo. De repente, seus sentimentos se alinharão. A fé sempre vem primeiro na economia de Deus. Os sentimentos se alinham mais tarde. Eu não vou deixar você até que eu tenha feito tudo o que eu te disse que eu faria. Salmo 121 é um salmo sobre o poder mantenedor de Deus. Ele não vai permitir que o pé escorregue ou seja movido. Aquele que mantém você nunca dormirá. Amém? No outro dia eu estava no estúdio fazendo algumas coisas para a TV de Mateus capítulo 6 e se você olhar para Mateus capítulo 6 por apenas um minuto, ele diz que você não precisa se preocupar com coisa alguma, porque se Deus cuida dos pássaros, certamente Ele vai cuidar de nós. Não valeis mais do que um pássaro? Todos digam, eu valo mais do que um pássaro. Eu amo isso. Mateus 6, 26. Observem as aves. Talvez este seja o lugar onde a observação dos pássaros começou, não sei. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Amém? Aí então vai o verso 30, falando exatamente sobre a natureza. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Diga, eu valho mais do que as flores. Eu amo este. Lucas, capítulo 12, verso 7. Mas ainda os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, nem sejam apreensivos com o alarme. Vocês valem muito mais do que muitos bandos de pardais. Antes disso, ele diz que não cai uma folha da árvore sem o aviso prévio de seu pai. Deus tem seu olho em você e Ele vai cuidar de você. Amém? Deus tem um plano para você, você pode não saber qual é.
Mas Deus tem um plano. Agora, um pastor, eu amo esta parte. Um pastor coloca uma marca em cada uma das suas ovelhas, para que todos saibam que essa é a sua ovelha. É chamado destinação. Eles marcam as ovelhas. Este vidro especial está destinado para as viagens. Nós não usamos esse vidro no escritório. Este vidro é um vidro para viagem. Sabe o que significa você estar destinado a algo? Significa que você está reservado para um determinado uso. Esta ovelha é a minha ovelha. Então, nós também somos marcados, separados e selados, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo. Eu amo isso. Somos marcados, separados e selados pelo Espírito Santo. Jesus te marcou. Você é um homem marcado, uma mulher marcada. Precisamos começar a dizer quando o diabo vier mexer com a gente: você está mexendo com uma mulher marcada por Deus. Você está mexendo com um homem marcado por Deus. E o que isso significa é que nós não somos comuns. Nós somos, você está percebendo, né? Você e eu somos separados para o uso de Deus. Você foi comprado por um preço, você é a sua ovelha, você não pertence a si mesmo, assim pare de agir como você age. Pare de agir como se você pudesse fazer o que quer e para onde quer. Compreenda que eu pertenço a Deus, Ele me comprou, Ele pagou por mim, Ele é o meu pastor, eu sou sua ovelha e Ele vai levar a mim para um pasto verdejante maravilhoso. Quando Ele destina uma ovelha, Ele usa algo chamado uma faca de matar. É assim que se chama na terra das ovelhas, a faca de matar. E é doloroso tanto para as ovelhas quanto para o pastor. Agora eu vou te dizer algo que você pode não gostar. E talvez você nem mesmo vá entender no início. Por isso não me apedreje, me dê um tempo agora. Um bom pastor ama as suas ovelhas o suficiente para machucá-las com o propósito de ajudá-las. Porque você tira o brinquedo favorito do seu filho, porque essa é a única maneira pela qual você pode finalmente fazê-lo ouvi-lo. Você não quer machucá-lo, mas você sabe que tem que ajudá-lo a amadurecer e crescer. Porque no mundo que Deus iria me deixar sem amigos. Quer dizer, eu tomei essa decisão de me tornar um cristão e agora todo mundo só pensa que eu sou maluca em Jesus. Eu estou apenas sozinho o tempo inteiro. Eu não entendo, Deus, por quê? Eu pensei que você ia me fazer feliz, fazer tudo pra mim. Talvez você esteja andando com cabritos. A Bíblia diz que quando ele retornar, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então talvez ele esteja apenas fazendo um favor e reservando você para ele mesmo agora. Então, aqui está a coisa. Deus trabalha em nossa vida em direção à maturidade espiritual. Ele ama você demais para deixá-lo sozinho. Agora escolha a sua dor. Você quer a dor da mudança ou prefere a dor de nunca mudar? Eu vou te dizer que assusta-me pensar que eu poderia viver mais 20 anos e não ser diferente do que eu sou agora. Porque eu quero continuar me tornando cada vez mais parecida com Cristo. Isso significa que eu tenho que continuar a deixar Deus trabalhar em minha vida. Eu sabe, talvez você pense, mas você sabe a palavra matar, Joyce, isso é muito duro. Ok. Colossenses 3:5.
Façam morrer. Se você não aprender isso de mim, talvez aprenda de Cristo, eu não sei. Façam morrer, matar, privar de poder tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Esses impulsos animais e tudo que é terreno em você, que é empregado em pecado, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, desejos impuros, toda ganância, toda cobiça. E assim vai. Todas essas formas carnais, elas têm que morrer. Elas têm que ir. Mate-as agora. Eu encontrei a maneira mais fácil de matar qualquer coisa. Quer que eu lhe diga? Quer saber? Pare de alimentá-las. Quero dizer, até mesmo uma erva do campo morrerá se você não lhe der sol e água. Qualquer coisa morre se você não alimentar. Eu vou lhe dizer, eu descobri, vamos apenas dizer, ok, vamos apenas tomar como exemplo. Eu tinha o hábito de responder ao meu marido. Agora eu só tenho um pequenino problema nessa área. Agora eu sou muito boa, não é? Não sou? Eu sou muito boa. Eu não faço essas coisas mais, não é? Ele disse que não. Olha lá, ele está falando. Veja, aplausos para o David. Sabe, eu simplesmente não conseguia manter minha boca fechada. Eu tinha que ter a última palavra. Eu sei que ninguém faz isso, só eu, mas... E... mesmo se eu não falasse em voz alta quando cheguei ao ponto de manter minha boca fechada, quando ele ia embora, então eu virava e dizia, você pensa que está certo nenhum. E assim, aqui está o que acontece. Você tem o Espírito Santo em você. Satanás vem contra você com a tentação. Você está tentando ser uma boa ovelhinha. Com o seu pastor, você só quer dizer bé, mas continua mas. Mas Deus isso não é justo. Mas Deus ele faz, mas... Eu só quero ouvir, sim, Senhor. Sua vontade seja feita, você vai cuidar de todo o resto, amém? Então, David está fazendo algo que eu não gosto. Eu sinto as palavras chegando. Vamos lá, eu tenho uma testemunha, eu tenho uma irmã aqui assim. Você sente as palavras vindo agora? Bem aqui, o Espírito Santo diz. E você sabe, meu Deus, você ouviu a mensagem, comprou o CD, você tem a camiseta e você sabe, é como, tá tudo bem. Então você tem esta segunda decisão dividida, você vai em frente e bé. Então passa por um eu me sinto tão mal agora, vem a culpa, a condenação. E você começa o teste de novo. Deus é tão impressionante que você falha e depois começa a fazer o mesmo teste mais e mais. 1 milhão de vezes você faz este teste. E assim, apenas para avançar a coisa que eu finalmente descobri é se... quando eu cheguei bem aqui, eu apenas começasse dizendo por dentro, Deus ajuda-me. Veja, você não pode fazê-lo sozinho. Este é o segredo. Se você tentar fazê-lo sozinho, isso insulta a Deus. Porque Ele quer ser envolvido em tudo com você. Ali está Ele. Ele quer estar em tudo. Ele quer que você diga, ajuda-me, não posso fazê-lo sem você. Por isso, então, quando você faz isso, mesmo sendo difícil, é realmente difícil, você pode conseguir manter a boca fechada. Talvez tenha que sair do quarto, mas você pode conseguir manter a boca fechada. Ok, o mesmo acontece daqui a uma semana, você passa por isso de novo, só que desta vez agora é só um pouquinho mais fácil. Não muito, você dificilmente notará, mas é um pouquinho mais fácil. E depois de 100 vezes fazendo a mesma coisa, isso não é tão difícil mais. É assim que você mata a carne. E em seguida, assim que você passa neste teste, por esse tempo você começa a pensar assim.
E aqui está como funciona. Vamos dizer que alguma irmã aparece na igreja e diz: você sabe, está muito difícil manter a minha boca fechada quando meu marido fala, sabe? Você pensa: sabe o quê? Agora nós podemos dar lições de vitória para todo mundo. E nós não hesitamos em dizer-lhes: eu levei 10 anos atravessando o inferno até chegar aqui. E você pode começar a dizer: bem, tudo o que você precisa fazer. Vamos lá, sim, você sabe. Eu não aprendi essas coisas de um livro de sermão de $1, eu vivi essa coisa. Eu estou tentando poupar você de anos de agonia e dor. Efésios 1:13, vocês foram selados, marcados e fixados por Ele, seguros para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Amém? Agora, minha nossa, precisamos nos sentir seguros e protegidos, mas eu tenho que dizer-lhe que o objetivo é chegar ao ponto onde você se sente seguro e protegido quando você está passando por coisas que não fazem qualquer sentido e você não as entende. Porque se isso não funcionar no vale, não vai funcionar em nenhum outro lugar. Amém? Então, nós vamos ter que aprender a passar por coisas e ficar estáveis. Deus nos deixará passar certas coisas. Deus, Ele é um bom pastor, Ele nunca faz coisas ruins. Mesmo que isso pareça mal agora, é destinado para o nosso bem no futuro. Você entende isso? Ok, vamos a Isaías 43. Deixe-me mostrar-lhe algumas escrituras que vão convencê-lo. Ai, como eu quero encontrar Isaías nesta Bíblia. Gente, eu precisava de uma Bíblia elétrica ou algo assim para eu dizer o versículo e ela se abrir nele. Sim, está a caminho, ok? Talvez eles têm todas essas coisas ativadas por voz agora, isso seria bom. Isaías 41, versículo 10. Não temas. Isaías 41, 10. Por isso não tenha medo, não há nada a temer, pois eu sou contigo. Não olhe ao seu redor em terror e tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei nas dificuldades. Essa é a parte. Deus o que quer que você esteja passando, Deus está fortalecendo você e muito em breve essa coisa difícil vai parecer nada para você e você vai ser capaz de fazer algo ainda mais difícil. E vai chegar ao ponto em que isso não vai incomodá-lo. Foi como no meu caso, quando eu não respondi o Dave mais, foi apenas como algo que eu pensei que eu nunca poderia fazer. Agora, para ser honesta, eu aprendi. Se ele diz algo, eu digo algo. Se ele diz de novo, eu entendo imediatamente. É como, estive lá, fiz isso, não vou para lá de novo. Não é difícil manter minha boca fechada agora. Agora, há outras coisas que talvez sejam mais duras, e eu estou passando por elas em outras áreas, mas aqui está a única maneira de sair de qualquer coisa é passando por ela. A única coisa de sair de qualquer coisa é passando. Nunca nos livramos de qualquer coisa fugindo dela. Nós temos que enfrentá-la, mandá-la para longe e dizer: eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu o fortalecerei e o ajudarei nas dificuldades. Se eu vou ajudar você, eu vou segurar você e retê-lo com a minha vitoriosa mão direita da retidão e justiça. No verso 15, eu amo isso. Veja, eu tornarei um debulhador novo e afiado e cortante com muitos dentes. Uau, uau. Uau, uau. E você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Amém? Ok, você pode usar qualquer um para ensinar a palavra. As pessoas do louvor poderiam ser meu exemplo, mas... Ok, vamos dizer que Deus me colocou esta noite para tentar ajudá-lo com alguns dos seus problemas, a ser um cristão mais maduro, levá-lo a uma relação com Cristo. Então, você poderá dizer para todos os efeitos esta noite que eu sou um instrumento de trilhar afiado. Mas eu tive que ir até o versículo 10 para chegar ao 15.
Você está comigo? Você não recebe o direito de se levantar e dizer nada a qualquer pessoa com a unção de Deus sobre isso. Você pode dizer muitas coisas, mas se quer ter a unção de Deus sobre elas, então a salvação é gratuita, mas para carregar o poder de Deus em sua vida há um preço que você terá que pagar. Eu o fortalecerei e o ajudarei nas dificuldades e o transformarei no instrumento afiado com dentes. E você debulhará os montes e os transformará em pó que pode ser soprado. Amém? Você sabe o que um líder de louvor e adoração ungido pode fazer para destruir o plano do diabo para a vida das pessoas? Agora, isso é diferente de ser apenas um cantor. Muita gente pode até cantar, mas, rapaz, quando você se levanta e você abre a boca com a unção de Deus, eu digo, as pessoas ficam curadas, amarras são rompidas das pessoas, a tal da depressão sai, as pessoas ficam com desejo e paixão para fazer as coisas para Deus. Vamos lá, você não sabe como trazer mais ninguém a não ser através do que você passou. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O que neste mundo isto significa? Seria meio chato nunca querer nada, não é? Uma pessoa que confia em Deus pode querer coisas ou estar esperando as coisas e ainda ser muito contente. O que Davi estava falando é que eu seria uma pequena ovelha, contente e fofa. A Bíblia fala sobre um homem paciente. Ele diz, um homem paciente é perfeito e completo. Uma tradução diz, não querendo nada, e outra diz, não carente de nada. Porque o homem paciente, ele sabe que Deus vai trazer o que é certo, na hora certa, do jeito certo. E, francamente, ele prefere qualquer coisa a estar fora do tempo de Deus. Ele está disposto a esperar pacientemente por Deus para fazer o melhor para ele, porque ele é inteligente para perceber que se ele fica no caminho de Deus, ele não vai fazer nada além de uma confusão. Assim, um homem paciente pode desfrutar do hoje enquanto espera pelo amanhã. Um homem impaciente pode apreciar as pequenas coisas enquanto ele está esperando as coisas grandes. Eu gostava quando o meu ministério era pequeno, eu estava falando para 10 ou 15 pessoas, mas eu não. Eu era infeliz, eu estava frustrada. Eu tinha um sonho, uma grande visão, estava confusa, não entendia por que Deus, por que eu, por que eu, por que eu, por que eu. Por que e quando? Eu gostaria de poder voltar àqueles anos e ser mais inteligente o suficiente para saber que eu não podia apressar a Deus, não podia fazer ocorrer e que quando fosse o tempo certo, Deus faria o que teria que fazer por mim. E que cada dia que você desperdiça é um dia que nunca volta. Mas eu não sabia, no entanto, eu sei disso agora e eu posso dizer a você. E assim eu ainda ganho, porque agora Deus está recebendo o benefício dos meus erros. E Deus, isso deixa o diabo louco. E sabe, isso sempre deixa o diabo louco quando você e o reino de Deus se beneficiam de meus erros. Então pare de deixar o diabo bater-lhe na cabeça com tudo que você não fez certo em sua vida. Reúna tudo numa pilha, leve a Deus e diga, eu estou te dando toda a minha bagunça e eu creio que o Senhor fará um milagre com isso. E, gente, Deus fica animado e Ele vai trabalhar, amém? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Deixe de lado o que está atrás e prossiga para as coisas boas que estão à frente.